Senadores levam ao STF argumentos sobre nova lei do marco temporal e a gente traz os detalhes em instantes. Acompanhe o Paracatu Rural pelo site paracaturural.com. Acesse, cadastre seu e-mail, confira todas as nossas informações. Lá também nós temos o calendário de datas agro. Acompanhe sempre para saber que dia é hoje no calendário agro. Vai lá! Notícias do Senado. O ministro do STF, Gilmar Mendes, se reuniu com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e os senadores Dr. Irã, do Progressista de Roraima, Tereza Cristina, do Progressista de Mato Grosso do Sul, e Jacques Wagner, do PT da Bahia, para discutir o marco temporal. Dr. Irã propôs a PEC 48/2023, que determina como propriedade indígena as terras ocupadas ou reivindicadas até 5 de junho de 1988, data da Constituição. O relator, Esperidião Amin, do Progressista de Santa Catarina, defende que a medida trará segurança jurídica e evitará novas disputas fundiárias. Gilmar Mendes, relator de 5 ações sobre o tema, deve apresentar nos próximos dias uma proposta consensual de mudanças na legislação. Érica Christian tem mais informações, direto da Rádio Senado. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, se reuniu recentemente com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e com os senadores do PP, Dr. Irã, de Roraima, e Tereza Cristina, de Mato Grosso do Sul, e com o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, do PT da Bahia, para tratar do marco temporal. Dr. Irã é o autor de uma proposta para inserir na Constituição a tese de que são de propriedade dos povos indígenas as terras ocupadas ou reivindicadas até 5 de junho de 1988, data da promulgação da última Constituição. No final de 2023, o Congresso Nacional aprovou essa tese do marco temporal. Gilmar Mendes, que é o relator de 5 ações que questionam essa lei, deve apresentar nos próximos dias uma sugestão de conciliação. O relator da PEC do marco temporal, senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, avalia que a proposta vai evitar futuras demarcações de propriedades ocupadas por agricultores, por exemplo, o que provoca conflitos fundiários. A proposta de emenda à Constituição do marco temporal tem como objetivo trazer segurança jurídica. E o fundamento da proposta e do nosso parecer demonstra que Constituições de 34, 37, 46, 67, emenda de 69 e Constituição de 88 usam o verbo no presente do indicativo, terras que ocupam. Portanto, ignorar que existe um marco temporal é nos remeter para o limbo, para a indefinição. Já a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, diz que o marco temporal contraria a Constituição. Ela citou a tese do indigenato, que permite os povos indígenas reivindicarem terras tradicionalmente ocupadas por seus ancestrais a qualquer momento. Essa PEC ela é um verdadeiro retrocesso, para as populações indígenas. O dispositivo que eles estão querendo aprovar, ele retira direitos que são fundamentais, que precisam ser respeitados, inclusive pela nossa Constituição Federal. E a gente, portanto, não vai permitir que isso ocorra. Os povos originários, eles têm uma garantia de permanecer em seus territórios. Não se pode estabelecer uma espécie de data de validade para esse direito. É um direito que já é adquirido e que não pode, em nenhuma hipótese, ter um retrocesso. Antes de apresentar o voto, o ministro Gilmar Mendes espera um consenso de uma comissão especial que conta com a participação de representantes da FUNAI, da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, da Câmara dos Deputados, do PDT, PT, PCdoB, PV, PSOL, PL e Republicanos, que já encaminharam 7 sugestões de mudanças à lei do marco temporal. Da Rádio Senado, Érica Christian. Quando as coisas estão se desmoronando, não tente reconstruí-las por conta própria. Apenas deixe Deus encaixar os pedaços de volta. Se você está enfrentando um problema, existem 2 opções. Você pode adorar ou se preocupar. Apenas isso. Isto é o que chamamos de fator da fé.
Paulo retrata em Filipenses, capítulo 1, 18 e 19. Por isso, estou alegre e vou continuar assim, pois eu sei que por meio das orações de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, eu serei posto em liberdade. No primeiro versículo, Paulo transmite diversas fontes de força para que você permaneça positivo e feliz, mesmo em tempos difíceis. Primeiro, você tem que manter a perspectiva de Deus em seus problemas. Paulo disse, pois eu sei. É o que você sabe que mantém você caminhando. Paulo sabia que Deus estava trabalhando em meio à luta dele e manteve ao máximo a perspectiva de Deus. Segundo, Paulo tinha pessoas orando por ele e isso lhe manteve em sua jornada. Por isto, ele disse, a ajuda do Espírito de Jesus Cristo. O Espírito Santo também mantinha Paulo em seu caminho. Finalmente ele afirma, eu serei posto em liberdade. Paulo tinha fé que Deus trabalharia em seu problema para o bem, porque ele tinha perspectiva de Deus, as orações dos amigos, o Espírito Santo, a fé. Paulo escolheu continuar assim, ou seja, alegre. É sua escolha estar alegre. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.